Hoje, dia de Santa Isabel de Portugal, um dia muito especial para meus queridos irmãos portugueses. Em homenagem aos nossos irmãos portugueses, eu pedi autorização para o Padre Pio para, no programa de hoje, falar dessa santa maravilhosa. Eu tenho a impressão que, para os portugueses, o que eu vou comentar aqui vai ser chover no molhado, mas para muitos pode ter novidades aqui. E para os brasileiros, evidentemente, vai ser muito bom conhecer a vida dessa santa maravilhosa, que era franciscana com o Padre Pio, da Ordem Terceira, e hoje ela é chamada carinhosamente como a Rainha Santa em Portugal, né? Pela vida, pelos milagres dela. Ela tem uma similitude com o Padre Pio que você vai ver no final da história ou mais para frente. Você vai ficar sabendo. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fidei, Portugal e Brasil. Meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Eu não podia deixar de fazer essa homenagem a Santa Isabel, cuja festa se comemora no dia 4 de julho, né? Hoje. Se porventura mudou no calendário, porque às vezes vive mudando essas coisas, meus irmãos portugueses me avisem aqui, eu vou perguntar várias coisas para vocês, hein? Então, vamos entrar na nossa matéria que foi tirada do livro Leituras Religiosas da Vida dos Santos para Todos os Dias do Ano, na Luz Perpétua, do padre João Batista Lehmann. Então, vamos lá. Os portugueses podem fazer crítica à vontade. Tudo que eu errar aqui, vocês me coloquem em ordem, tá bom? A Rainha Santa Isabel, vamos ver primeiro o nascimento e a juventude dela. A Rainha Santa Isabel, filha de Pedro III, rei de Aragão, portanto, da Espanha, né? Nasceu em 11 de fevereiro de 1270, século XIII. Não se sabe se na cidade de Barcelona ou de Saragossa. Portanto, ela era espanhola. Menina de tenra idade, fornecia indícios claros de futura santidade, tanto pela grande caridade e compaixão que tinha com os pobres, como pelo amor que se dedicava à oração e às práticas de piedade. Oração, minha gente, como o Padre Pio fala disso. A igreja era seu lugar predileto, onde passava horas rezando. Quando tinha 8 anos, rezava o Divino Ofício diariamente, costume que conservou durante toda a vida. Que coisa! Outro mundo, né, minha gente? Hoje em dia, nem com a inteligência artificial, acho que o camarada consegue fazer alguma coisa, descobrir uma oração para rezar, nada disso, né? Quer dizer, no fundo, tem que ter amor, amor de Deus, vontade de, de estar com Deus, diante de Deus, do lado de Deus, com Deus, amando Ele, né? Aí a oração brota dos lábios, né? Ainda menina, a rainha jejuava todos os sábados e nas vigílias de festas marianas. Todo seu exterior, o modo de falar e de agir, mostrava claramente a sua grande pureza de coração. Na idade de 12 anos, foi dada em matrimônio ao rei de Portugal, Dom Dinis, muito conhecido aí em Portugal, não vou precisar ficar dando explicações. Conservando as práticas de piedade, procurou Isabel santificar-se em seu novo estado. Quer dizer, ela casou com o rei Dom Dinis, né? E, é, mesmo assim, ela procurou manter toda a sua vida religiosa de acordo com o estado de casada, mas mantendo isso. Em 3 épocas durante o ano, ela observava jejum, cada vez de 40 dias, alimentando-se quase exclusivamente de pão e água. Em tudo havia método, tanto na oração como nos trabalhos. Um santo tem alma em ordem, e quem tem alma em ordem faz tudo com método. Quem é desordeiro e não tem método, não tem rotinas, não tem disciplina, está longe da santidade. Começa a se analisar por aí também. Bom, milagres e prodígios da corte lusitana. Nunca alguém a encontrava ociosa, nunca alguém encontrava ociosa, mas sempre ocupada em coisa útil. Assídua na recepção dos santos sacramentos, para eles se preparava com muito cuidado.
As pessoas que aconselhavam maior moderação nos trabalhos, orações e penitências, Isabel respondia: poderá haver maior utilidade e necessidade da oração que na idade em que os perigos e as paixões se apresentam mais fortes. Olha que noção que ela tinha da adolescência dela, hein? Que coisa impressionante. E como vem aquela. Sempre tem aquelas pessoas dizendo: calma, não é bem assim, você é muito radical, nossa, você não quer ir naquela festinha lá, que vai ter uma gente muito boa, tal, vai ver, sabe lá o que vai sair, etc. E aí, se a pessoa, por uma questão de preservação, diz: não, eu prefiro não ir, etc. Você é esquisito, ou você é esquisita, né? Mas ela sabia que era arriscado, certas coisas não se pode fazer. E as pessoas que aconselhavam mal já existiam desde o século XIII, portanto, só deve ter piorado hoje em dia. Bom, especial atenção dedicava aos pobres e aos doentes. Isabel costumava dizer: outro motivo Deus não teve de colocar-me sobre esse trono, senão de proporcionar-me os meios de socorrer os necessitados. Quer dizer, Deus não teve outra. Ela sabia, Deus me colocou nesse trono é para socorrer os necessitados. Ela tinha clara a missão, o desígnio de Deus para com ela. Deus recompensou essa dedicação, Deus recompensou essa dedicação com o dom dos milagres. Uma pobre mulher cujo corpo estava coberto de úlceras, prepare-se, que essa história é forte, recuperou a saúde com um abraço, com que Isabel a distinguiu. Quer dizer, coberto de úlceras devia ser alguma coisa como hanseníase, hoje em dia, né? Em todas as sextas-feiras da quaresma, como na quinta-feira santa, todas as sextas-feiras da quaresma, hein? E na quinta-feira santa costumava Isabel lavar os pés de 13 mulheres. Entre estas, havia uma cujo pé apresentava uma ferida asquerosa. É duro imaginar a cena, mas agora a gente vai ver o heroísmo dos santos. Heroísmo é isso, né? Não é bancar um valentão por aí, não. Quero ver quanto valentão conseguiria fazer isso. A Santa Rainha não só lavou a ferida, mas, terminada essa manipulação, levou a penitência a ponto de imprimir um ósculo. Ela beijou sobre o lugar ferido do pé e este curou-se imediatamente. Quer dizer, depois ela lavar, ela osculou aquele pé asqueroso. Está dito aqui, uma ferida asquerosa. Ela osculou e o milagre se deu imediatamente. Olha aqui. Certamente com muitos testemunhos, né? Em outra ocasião, pelo menos 13 testemunhas ela tinha, que eram as pessoas que ela estava lavando os pés. Em outra ocasião, uma cega, desde a infância, obteve a vista, em virtude da oração da rainha Santa Isabel. Muitos doentes foram curados com o sinal da cruz que Santa Isabel, que a santa sobre eles fazia, quer dizer, fazia um sinal da cruz na testa, enfim, ou sobre a pessoa, etc. As pessoas eram curadas. Portugal, que rainha vocês tiveram, hein? Que rainha, meu Deus do céu, que rainha. Tá fazendo falta em Portugal. Meus irmãos de Portugal, tá fazendo falta uma Santa Isabel aí, né? O rei Dom Dinis, seu esposo, quanto à virtude, era o seu oposto. Ele era o oposto dela, era só virtude. Aqui, o livro diz isso, se não for verdade, os portugueses defendem o Dom Dinis aí, que aliás tem muitas virtudes a serem defendidas. Mas nesse caso, quando ele se casou com Santa Isabel, ele não era. Embora Isabel conhecesse os seus desregramentos e adultério, muito se entristecia ao ver os crimes que Diniz cometia contra Deus. Não era uma mera questão de ciúmes, não, mas olha os crimes que esse homem está cometendo contra Deus. Isso doía para ela muito mais do que o adultério, da humilhação, porque é uma humilhação uma mulher quando sofre adultério, é uma coisa terrível, né? Bom, a rainha, porém, nunca proferiu uma palavra sequer de queixa, mas, com paciência invencível, suportava o marido, pedindo a Deus sua salvação. E, de fato, Isabel teve a satisfação de obter a conversão do marido.
Nós vamos ver mais para frente como foi, porque se deu a conversão, mas o demônio não dorme. Não pense que, eu me converti para a Igreja Católica, não vou ter mais tentações. Aí é que começa. Olha o que vai acontecer. O rei, porém, desconfiava de sua santa esposa. Fruto da desconfiança do rei é o milagre das rosas. Tem outra história também que fizeram contra ela. Olha, é tipo Padre Pio, assim. Era insultado, injuriado. Ela que era uma mulher castíssima, né? Puríssima, né? Ela era injuriada, inclusive, de infidelidade contra o rei. É uma barbaridade. E aqui tem outro caso que é brutal. O rei, porém, desconfiava de sua santa esposa. Fruto da desconfiança do rei é o milagre das rosas. Quando levava no avental dinheiro para socorrer os pobres, encontrou-se com o marido que perguntou-lhe o que guardava ali. Isabel respondeu-lhe que eram rosas. Ora, estava-se no inverno europeu, quando toda a natureza parece morta e, portanto, não vicejam flores. O rei quis então ver o que ela realmente levava no avental. E vocês pensam que ela mentiu? Não. Ela abriu o avental e surgiram belas e odoríferas, perfumadas rosas. Milagre, milagre. Mas ela sabia que já estava acontecendo um milagre e que na hora ela estava levando rosas mesmo, né? Noutra ocasião, o príncipe Afonso tinha organizado um levante contra o rei seu pai. Filho dela é, se, se, se colocando contra o pai, Dom Dinis, né? Então, Isabel procurara todos os meios para afastar o filho dos planos sinistros. Pensou o filho matar o pai, etc. Não obstante, houve quem acusasse a rainha de combinação com o filho revoltoso. Olha que barbaridade! Que barbaridade! Isso vai sempre ser assim na vida dos santos, como era na vida do Padre Pio. Sempre. Mentira da mais deslavada. Hoje em dia, se ele se contasse uma coisa dessa, ia dizer, não, é fake news, etc. O Padre Pio não fazia milagre, Santa Isabel também não, isso é fake news e tal. Mas, ser injuriado, aí pode, né? É, o rei, sem examinar a questão, ou seja, disseram para o rei, olha, seu filho está armando contra mim, e é a sua esposa, a rainha Isabel. O rei, sem examinar a questão, expulsou a rainha do palácio, dando-lhe por morada uma casa de campo. Isabel apelou para Deus, que não tardou em patentear a inocência da rainha. Que dureza, hein? Que dureza. Desde então, reinou a mais completa harmonia entre os esposos. E Diniz começou a tratar sua esposa com todo respeito e consideração. Olha lá. O que faz a vida de penitência, sacrifício, paciência? Ela mudou um homem com todos aqueles efeitos, né? Caindo gravemente doente, Isabel não se lhe afastou da cabeceira. Não só lhe foi a enfermeira mais dedicada do mundo, mas preparou com todo cuidado e amor para a recepção dos últimos sacramentos, que é o que interessa. Quando você tem alguém que está mal, está correndo risco de morte, é muito mais importante você se preocupar com isso. Claro, tem que se preocupar com a saúde da pessoa, mas os últimos sacramentos, meu filho, não deixe também para a última hora. Não deixe para a última hora. Então, ela preparou para os Santos Sacramentos e o rei Dom Dinis morreu cristãmente. Isabel pediu admissão no convento das religiosas de Santa Clara, ela queria ser Clarice, em Coimbra, de que era fundadora, além do mosteiro cisterciense de Almoste e do Santuário do Espírito Santo em Alenquer. As religiosas, porém, fizeram-lhe ver que seria muito mais útil no mundo que no convento. E a docilidade dela não interessa o que ela quer. Ela percebeu no comentário das religiosas o que é que Deus queria dela. Essa que é a verdade. Ingressando, então, na Ordem Terceira franciscana,
Isabel habitou então uma casa próxima ao convento e começou uma vida só para Deus, a serviço dos pobres e doentes. Que impressionante. Como dizia Padre Pio, é, quando se apresentava para ele um doente, devia se tratar como se fosse o próprio Cristo que estivesse ali. E quando o doente era pobre, nosso Senhor Jesus Cristo estava duplamente ali, né? Ela já via isso 5, 7, 8, 9 séculos antes. Duas peregrinações fez a Compostela, Santiago de Compostela, na Espanha, a primeira logo depois da morte do marido e a segunda por ocasião do jubileu. De volta da segunda peregrinação, soube de uma guerra que iria arrebentar entre o filho Afonso e o rei vizinho. Esse Afonso aqui também era. O rei Afonso era da pá virada, né? Pelo jeito ele tinha o DNA do pai lá e não era brincadeira. Só que ele era filho de Santa Isabel. Isabel, que tinha o dom de reconciliar inimizades, pôs-se entre os dois e conseguiu reconciliá-los. Que coisa impressionante. Bom, naquele tempo, os homens eram diferentes, ainda havia alguns resquícios da barbárie, se bem que hoje não tem resquício da barbárie. Hoje em dia nós vivemos um mundo bárbaro. Essa que é a verdade, inteiramente bárbaro. Se o mundo voltasse para o que era no século XII, esse mundo que nós vivemos já seria melhor. Se alguém quiser discutir comigo isso, é só você quer ver uma coisa, é só olhar em volta, o jeito como as pessoas se vestem, o jeito como as pessoas entram nas igrejas, meu Deus, que barbaridade. O jeito com que turistas, em Portugal é assim, a gente entra em qualquer igreja tem turista lá. Ele vê a igreja como se ele fosse gado, né? Não faz o sinal da cruz, uma reverência, nada. Ele tira fotografias de coisas que ele também quer olhar depois em casa ou mostrar, fui lá na igreja tal. Nada. Será que a gente vive num século sem barbárie? Acho que não, hein? A morte dela, como foi a morte de Santa Isabel? Pressentindo a morte, ela preparou-se com todo fervor, sendo membro da Ordem Terceira Franciscana. Revestiu-se do hábito de Clarissa, que era o hábito da Ordem Terceira, o mesmo hábito feminino, e recebeu de joelhos o Santíssimo Viático, ou seja, a absolvição, a confissão, a extrema-unção, etc., e a comunhão. Além disso, deu conselhos aos filhos de conservar a paz e proceder sempre cristamente. Entre as dores da doença, Santa Isabel repetiu muitas vezes: Ó Maria, Mãe das Graças, Mãe de Misericórdia, defendei-me contra o espírito maligno e recebei-me na hora da morte. Que lindo! A rainha Isabel de Portugal morreu em Estremoz, acho que é assim que se fala, se eu não me engano, fica perto de Évora, ou a caminho de Évora, ou do lado de Évora, enfim. Me contem, tudo que eu tiver de dúvida aqui, vocês me coloquem aqui nos comentários. Eu gosto muito de saber mais dessa terra que eu amo, uma barbaridade, que é Portugal, né? Ela morreu no dia 4 de julho de 1336, na idade de 65 anos. Jovem, hoje seria jovem, né? Naquela idade era mais. Agora, olha o principal, e aqui vem no que ela é parecida com o Padre Pio. 300 anos depois, portanto, 1630, século XVII, 300 anos depois de sua morte, foi o seu corpo encontrado incorrupto, exalando perfume deliciosíssimo. Ah, meu Deus! Então me avisem aí onde está o corpo de Santa Isabel, rainha de Portugal. Eu quero saber, porque eu preciso dar um jeito de ir lá. Onde ela está? Se tens ideia de que ela esteja incorrupta ainda, talvez não, enfim. O túmulo dela, aqui não está dito na história onde está o túmulo dela, mas vocês vão me ajudar em Portugal para eu encontrar o túmulo de Santa Isabel. Grandes milagres Deus se dignou fazer no túmulo de sua serva. Isabel foi canonizada pelo Papa Urbano VIII
no dia 25 de maio de 1625, quer dizer, 300 anos depois da morte dela. É bárbaro, como demorava. Os processos de canonização eram muito cuidadosos, etc. E 25 de maio, uma idade, um dia interessante, né? Padre Pio, depois de 2 séculos depois, 2 séculos e meio depois, no dia 25 de maio, Padre Pio viria nesse mundo. Está aí. Santa Isabel de Portugal, que maravilha. Se você gostou dessa história, deixe seu like, compartilhe. Você compartilhando, você coloca todo mundo que você compartilhar na missa da próxima quinta-feira. Você que se inscrever e acionar o sininho também entra na missa da próxima quinta-feira. Queridos irmãos portugueses, hoje foi o dia de vocês, mas eu tenho certeza que os brasileiros gostaram muito dessa história, porque, afinal de contas, nós temos o DNA de Portugal. E isso aí ninguém tira do Brasil, e eu considero essa a maior graça que o nosso país recebeu, foi ter sido descoberto pelos católicos portugueses, que eram todos da Ordem de Cristo. Atenção para isso. Vamos rezar a Ave Maria por todos que assistiram nosso vídeo, pelo apostolado em Portugal, para que mais filhos protegidos de Portugal apareçam e nós possamos fazer uma obra grandiosa nessa terra tão amada por Nossa Senhora. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fidei, Portugal e Brasil. Vamos agora rezar e depois a bênção do nosso querido Padre Pio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Louvado Jesus Maria e boa jornada. Em um mundo onde a fé é testada a cada dia, há aqueles que se levantam para espalhar a luz da esperança e da proteção. Hoje, você é convidado a se juntar a esta missão sagrada como um dos filhos protegidos do Padre Pio. Imagine testemunhar um milagre tão maravilhoso que só pode ser atribuído à intervenção divina do Padre Pio. Esta é apenas uma amostra do poder que você pode ajudar a espalhar. Com uma doação mensal de apenas R$30, equivalente a R$1 por dia, você se torna uma fonte de bênçãos para aqueles que mais precisam. Sua contribuição lhe favorece com mais de 130 missas anuais, incluindo o envio de seu nome para o Santuário do Padre Pio, junto ao seu corpo incorrupto, em São Giovanni Rotondo. Seu nome será levado até lá e será colocado sob o corpo incorrupto do Padre Pio, onde será abençoado pela proximidade do grande santo. Mas há uma urgência em agir agora. Não deixe que as forças contrárias à luz o impeçam de receber essas bênçãos. Faça sua doação agora e abra as portas para um fluxo contínuo de graças e proteção. Cada centavo investido será como uma prece pedindo ao Padre Pio que coloque você, sua vida e seus entes queridos sob sua intercessão. Não perca esta oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário. Clique no link abaixo e faça sua inscrição agora mesmo. Juntos, podemos espalhar bênçãos e proteção a todos que buscam ajuda e proteção espiritual. Junte-se a nós nesta família de fé e transformação. Agradeço desde já por sua generosidade e confiança.